Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Parousia Cast, Vivendo a Volta de Jesus. Como vocês bem sabem, toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. Então já se inscrevam, curta esse vídeo desde já, porque eu sei que vocês vão gostar, é garantido. Então pode curtir e compartilhe com seus amigos para que chegue a mais pessoas. Hoje eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo, Derek Ribeiro. Olá, gente, tudo bem com vocês? E além de nós dois estarmos aqui, a gente tem um convidado muito especial, que é o Fernando José Olímpio da Silva, mais conhecido entre os íntimos como Nandinho. Nandinho, seja muito bem-vindo. Nandinho tem 40 anos, ele vem lá do Recife para cá, para São Paulo. Tá casado com a Beatriz. Ele botou aqui na descrição, aqui, ó, vou ler aqui do jeito que ele colocou, ó. Casado com Beatriz, minha deusa grega do Egito. Olha. Ele tem 2 filhos, que é o Felipe, de 7 anos, que é o espartano, e o Heitor, de 8 meses, que é o troiano. Os dois estão aqui com a gente, aqui, acompanhando Nossas presenças ilustres. E o Nandinho, ele tem alguns hobbies também. Ele gosta de fazer caminhada, correr. Ele gosta de acampar também, de trilha. Se eu não me engano, ele é desbravador também, né? O cara gosta do mato. A gente já falou um pouquinho sobre desbravador aqui. E se quiser saber mais, pode pesquisar que vai ter muito material. E ele atua como distrital dos jovens aqui na nossa região de Itaquaquecetuba, da Igreja Adventista, e ele atua também como líder jovem e ancião da igreja local dele, que é no Novo Horizonte, certo, Nandinho? Isso mesmo, nós estamos ali com os irmãos do Novo Horizonte, né, esse ano, e Deus tem nos agraciado lá com muita paz, muita misericórdia e graça. Amém. Nandinho, seja muito bem-vindo de novo. Fale com a galera aí, dê as boas-vindas e em sequência você já pode emendar a oração pra gente já falar desse tema que é muito especial, galera. Vai ser muito top. Amém. Fala, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bens. E ó, dá o like, segue o canal e se inscreve porque muito material bom, né? Hoje vamos falar de um assunto fantástico, o meu predileto, falar sobre a nova terra. E para iniciarmos, eu convido você, assim como nós, fazemos uma oração, amém? Poderoso Deus, amado Pai, nos conduza agora, Senhor Deus, à verdade, e que o Espírito Santo, além de nos conduzir à verdade, nos convença da mesma. Para que possamos, Senhor Deus, aceitar a salvação em Cristo Jesus e estarmos lá diante do nosso Deus durante toda a eternidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso aí, gente. Como o Nandinho já antecipou aqui, falou para vocês, hoje a gente vai falar da nova terra. É um tema muito especial, que desperta muita curiosidade, mas também que traz muita esperança para quem já conhece e aguarda essa promessa, a promessa divina, né, de uma nova terra. Não sei se vocês já pararam para imaginar, tipo, como vai ser essa terra, como vai ser viver numa terra preparada por Deus, numa terra que não vai ter morte, nem pecado, nem tristeza. É difícil pra gente pensar nisso, né? Ter a dimensão. Então, junte-se a nós hoje, enquanto a gente fala sobre esse tema de propósito divino e das promessas, né, desse futuro glorioso. E vamos juntos desvendar os mistérios, as curiosidades, as dúvidas sobre esse tema maravilhoso. E para começar, Nandinho, o Senhor nos prometeu uma nova terra? Foi uma promessa de Deus mesmo? Isso mesmo, de acordo com 2 Pedro 3,13, e também nós temos ali João 14, né? Onde há a grande promessa, né? Eis que eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu voltar, levarei vocês para onde eu estiver, vocês também estejam, né? Então é uma promessa fiel que ele vai cumprir. Não há dúvidas, até porque todas as escrituras têm se cumprido até agora. Então, para nós que estamos aguardando a volta do Senhor, não há dúvidas, né? Hebreus é bem claro quando diz que temos que ter convicção em coisas que nós não vimos, mas esperamos. E dentre elas é a nova terra. E o Senhor diz, ó, eu vou lá, vou preparar, deixar tudo certinho, volto e levo vocês. Então, sim, acredite, Deus foi preparar a Nova Jerusalém para nós. Uma promessa vindo do próprio Deus, né? A gente não pode nem pensar em duvidar. Claro, ele fala, né, que não muda, né? Ele não há sombra de dúvidas. No começo, é muito difícil a gente imaginar um lugar assim, que seja totalmente o contrário do que a gente vive. Né? Porque todo dia é dificuldade, é choro. E já nasceu no mundo, né? É verdade. Muita coisa. Já e as pessoas acabam achando que é uma utopia, né? Sim, mas só que entra a questão que quando vocês estavam falando, eu estava pensando assim, tudo que Jesus falou aconteceu.
mesmo as coisas mais Remotas, difíceis, inimagináveis. por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Eu pensando tipo, em milagres assim que, nossa, tipo assim, não dá pra fazer, não dá pra acontecer. Até os mais simples, mas aconteceram. E Jesus não falhou em nenhum momento, né? Até então. Não. Então é certo, Davi. Verídico. Top. A primeira vinda é inegável, né? Sim. Inegável. Ó, não precisa nem ser cristão para dizer que de fato ele andou na terra. Então a primeira vinda foi fato, todas as outras coisas vieram fato após a morte dele, e ele falando sobre o que aconteceria no futuro. Então, tendo essa certeza de que Deus não muda, nele não há sombra de dúvidas, né? E ele não é homem para que minta. Então, uma vez que ele prometeu, ele vai cumprir. E muitos podem até estar perguntando, né? Mas por que está demorando tanto? Demorando tanto. Então. E a palavra deixa uma verdade muito bonita para nós. Ele diz que ele não tem apreço na morte do ímpio. Então, isso que nós achamos que é demora, na verdade, é o tempo de Deus para que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse é o desejo de Deus, que todos cheguem ao arrependimento para que todos possam desfrutar da nova terra, do novo céus. Misericórdia tremenda. Misericórdia, entendeu? Então, no caso, assim, tem mais pra frente, mas a gente tá falando disso daí. Então, essa terra foi feita pra todo mundo. Pra todo mundo. Porque você falou que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Então, ele tá fazendo um condomínio ali Pra todo mundo, universal. pra todo mundo. Independentemente de Porque é pra galera que tá viva hoje, pra galera que morreu, pra galera que vai vir. Isso mesmo. É pra todo mundo. Para todo mundo, para todo aquele que aceitar, né? O Senhor falou, né? Aquele que crê. Aquele que crê em mim, ainda que ele morra, ele vai viver, né? Então, aquele que acreditar em Jesus, e é claro, quando nós falamos em acreditar, é acreditar de uma forma convicta, né? E quando você crê, você exerce a fé. E da fé vem o fruto, obediência. Então, todo aquele que crê, ele é automático. Não tem como você dizer que crê e não ser revelado na sua vida a sua crença, entendeu? Porque se você crê e nada é revelado na sua vida, aí você cai lá em Tiago, que diz assim, ó, do que adianta a sua fé sem obras, né? Porque a fé sem obras é morta. Sim. Então, na verdade, você acredita, mas não acredita tanto assim. Entendi. Tem a dúvida ainda. Nossa, legal. É que não é tema disso, Lê, mas assim, ele falou de fé sem obras e tal. E acreditar, no caso, é o ingresso e não as obras. Mas as obras são a consequência da crença, é isso? Isso. A gente vai falar disso depois. Em outro- Salvação Vai ter um pela episódio. graça. Ô, glória. Mais pra frente, mas só pra... A gente tá falando de Nova Terra aqui, pode falar um Pode pouquinho achar a do galerinha, ingresso, né? Então, assim, Spoiler. pronto, nós podemos encaixar. Quais são as evidências de um cidadão do céu, Boa. certo? Se você me perguntasse, Nandinho, quais são as características das pessoas que estarão lá? Aham. É simples. Aquilo que nós revelamos através da vida, que são as obras e blá, 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 são simplesmente, como posso colocar, são simplesmente o resultado. Entendeu? Entendi. É o resultado. Então, por que o cristão... Não é o início, não é o por que o pontapé. cristão não mata? Por que o cristão não faz isso? Por que o cristão não conta mentira? Por que o cristão... Simplesmente porque aquilo ali que ele está fazendo ele está revelando como de fato ele vai viver no céu. Eu ouvi um vídeo outro dia de um rapaz, eu não sei como é que chama, eu sou um pouco velhinho, né? Mas aquilo que você faz um vídeo e eu vou lá e falo do seu vídeo. Ah, tipo, replica, uma resposta. Isso, é uma resposta, né? E ele falava assim no vídeo do rapaz, porque o rapaz, o conteúdo do pastor lá era exortação. Entendi. Ele falando pra igreja que a igreja tinha que se consagrar a Deus, que a igreja tal e tal e tal, né? E aí esse rapaz pega esse vídeo e começa a dizer que o pastor tá errado. Que diante da graça, não precisa fazer mais nada. Você entende? Cada um pode viver de qualquer jeito, porque o pecado não tem poder mais sobre nós. Só que ele está equivocado. Porque quando o cristão, ele acredita, e não é eu que estou dizendo, é Jesus que diz. Se acredita, aquele que crê e for, opa, se você acredita, tem que ser manifestar a crença. Então, se aquele que crê e for batizado, ou seja, eu acredito, Jesus, agora manifeste a sua crença. Eu vou lá e me batizo. Eu acredito, Jesus, aquele que acredita em mim permanece nas minhas palavras. E quais são as palavras de Jesus? Vá, viva a vida de qualquer jeito? Não é.
renovação, transformação de vida, você é um novo homem. Então, nós podemos dizer o seguinte, que obras e tudo mais é a manifestação do que você acredita. Entende? Se não há manifestação, não é. Porque o Senhor diz assim, ó, pelos frutos. Os conhecidos. Certo? Então, assim, amigo, você está dizendo que vai para Nova Jerusalém, mas os frutos não estão sendo revelados, você precisa rever isso aí. Você precisa aproximar de Deus e pedir para o Espírito Santo te ajudar para que os frutos se revelem. Mas não para os frutos se revelarem para que você seja salvo, mas para que você revele os frutos por ter sido salvo. É diferente, né? É diferente. E eu acho também que é até uma conexão, porque não faria muito sentido a gente desejar o céu, ou até, né, dizer que crê em Cristo e ama a salvação e acredita na salvação, se a gente não vive isso hoje, porque aí a gente já tá se preparando pro quê? A gente ia chegar lá no céu, qual que é a graça que ia ter? Porque você ia estar vivendo aqui uma vida completamente diferente de lá. Já imaginou um avarento no céu? Um avarento? Um mentiroso? Então, o mal não foi estipado, porque Sim. o mal continua lá. Vai estar lá e vai acontecer novos Lúcifers. Entendeu? Entendi. 1 Coríntios 6, 9 e 10 vai dizer assim, ó, o incrédulo, o assassino, o impuro, o feiticeiro, o idólatra, o mentiroso, esses não terão parte. No céu. Esses não terão parte. Então, ou seja, se eu tenho características de pessoas que não estarão lá, então para mim estar lá, eu tenho que ter também características. Aí é onde nós vamos aonde? Em Gálatas. Quem estará no céu? Os mansos, os que têm domínio próprio, os aléticos, os que têm paz, o que pratica bondade, o que ama. Esses estarão lá, entendeu? Então a Canaã é para essas pessoas. Mas é pelos méritos? Não. Pelo sangue do Cordeiro. Sim. É isso que eu ia falar. Se a gente tentar largar essas coisas pela nossa força, não rola, né? Não rola, não rola. Então, que nem você tá falando, o que precisa ser feito de fato é crer em Cristo. E aí, por consequência, a gente vai deixar todas essas coisas de lado. Porque é a manifestação. É importante a galera pegar isso aí. Manifestação da fé. Quer ver, gente? Vai em Hebreus capítulo 11, Galeria da Fé. Vai estar lá assim, ó. Eu vou citar só esse. Abraão creu. Ele acreditou. Aí, em seguida, o texto vai dizer assim, ó, que por ele ter acreditado, ele entregou o único filho. Ó, acreditou, manifestou a fé. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, e por causa disso, foi-lhe imputado a justiça. Entende? Então, Abraão não só creu. Ele creu, manifestou, e quando houve a manifestação, foi imputado nele a justiça. Entendi. Pela manifestação. Faz acho que umas 2 semanas eu tava vendo o canal do Fala Sério Pastor. Eu não lembro o nome dele, eu só lembro o sobrenome. É Domini. Cê lembra aí, Vitão? Rafael. Eleazar Domini. Muito bom esse canal. Ele tava fazendo uma entrevista com um cara e o cara tava falando de um erro que ele tem, de um pecado que ele comete. E aí ele falou que o start pra ele sair dessa vida rotineira pecaminosa, ele falou dessa questão de... Ele começou a crer em Jesus e, por consequência, ele começava a analisar todos os atos dele no dia e falava assim, isso que eu tô fazendo, isso que eu tô assistindo, isso que eu tô falando, eu vou fazer no céu? Se a resposta for sim, continuo. Mas se não, pra que eu vou estar fazendo? Boa. Eu fiquei assim, caramba, meu. Aí eu comecei a analisar todas as coisas que eu tô fazendo, assim, nossa. É um bom termômetro. Se vai ter, tipo assim, sei lá, vai ter Corinthians e Palmeiras no céu, por exemplo? Não. Então por que tipo, eu vou ficar perdendo tempo ficando bravo com o Corinthians? Eita, Corinthians, mas enfim. Sendo que você poderia... É um bom termômetro, né? Entendeu? Eu não tô aqui, não vou jogar pedra, tá, gente? Sim. Também não vou ser Não é certo ou fácil. errado. O que eu tô querendo dizer é uma coisa minha. Isso. De fato. E minha, ninguém de tá fato, falando né? que é fácil. Sim. Porque a gente pensar isso é muito exercício, né? Muito tem. E há um detalhe aqui, eu não estou dizendo que é certo ou errado. Você quer saber se é certo ou errado? Se aproxima de Deus e lê a Bíblia. Ele é Bíblia, isso mesmo. Mas olha só que interessante. Aí eu fui assistir uma partida de futebol em casa lá na minha televisão lá. Não quer dizer nada. Você entendeu? Sim. Não quer dizer nada. Agora eu estou idolatrando o futebol na minha vida. Opa. Colocando acima de Deus. Opa, aí tem. Porque aqueles que entrarão amam a Deus sobre todas as coisas. E agora você... E eu usei o futebol, mas... Tem várias coisas, várias. Hoje, mas mínima eu- coisa, até o celular hoje em dia pode virar isso. Então, assim, primeiro é isso. Então, a Nova Jerusalém vai ser real, só que para essas pessoas. Por quê? Porque se fôssemos falar de uma forma bem ilusória,
porque não vai existir isso lá, mas vamos falar de uma forma ilusória. O mentiroso não vai se sentir bem lá. Sim. Porque lá só vai ter pessoas que falam a verdade. Ele, né? O céu vai ser um inferno pra ele. Sim. A pessoa que só quer arrumar a briga não vai se sentir bem lá, porque lá só tem pessoas de paz, entendeu? É uma coisa que ela gosta, não vai ter lá. Não vai ter lá. Então, mas isso é claro que nós falamos de uma forma risória, porque não vai ter essas coisas lá. É, que nem a Ale falou, cada um tem sua luta, né? Entendeu? E sabe o que precisa melhorar e que pode ser que não tenha lá. Mas, Nandinho, Deus não disse que vai transformar, vai nos transformar quando a gente for pra Nova Terra? Ele já não podia transformar todo mundo? Se a pessoa, eu gosto da mentira, não podia me transformar, eu virar uma pessoa legal pra eu desfrutar do Olha que céu? pergunta da hora. Assim, Jesus vai, ó, já dando spoiler se você não assistiu os anteriores, mas Jesus, ele vai voltar e vai levar a gente pra lá, certo? Amém. Aí vai rolar o milênio e tal. É que nem a Ale falou, tipo, ele voltou e já, porque todo mundo já não... Ali naquele momento. Então, mas aí todo mundo, você diz quem? Todo mundo literalmente mesmo? Todo mundo. Tipo assim, vai ser todo mundo transformado No piscar de olhos. Os vivos e os mortos já serão... Então, porque tipo, todos nós temos pecados. Então, os meus vícios, meus pecados vão ser exterminados ali na hora e dá-lhe eternidade. Certo, então vamos lá. É interessante a pergunta, hein? É interessante. Porque senão vai dar a entender assim, né? Peraí, então quer dizer que se até lá eu tiver um vício, eu não vou? Então é assim, gente, olha só. Porque eu preciso ter calma na hora de responder essa pergunta. Porque eu tenho o ladrão da cruz aí. Na jogada, entendeu? E quem era o ladrão da cruz? O pior malfeitor da época. Porque a morte de cruz era para os piores malfeitores. Não era para qualquer um. E aí, se de repente a gente bate um martelo dizendo não, aí a gente tá anulando o ladrão da cruz que não teve tempo para nada. O ladrão da cruz não teve como manifestar a fé dele... Sim, nas ações. Nas ações. Entendi. A fé dele foi manifestada na fé mesmo. Ele creu. Por isso que nós temos que bater esse martelo. Salvação é pela fé, ponto. Pelo que nós somos salvos? Fé. E aí, pela graça. Fé acreditando na graça. Isso não vem de nós, vem de Deus. Aí ele fala, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, um ponto aí, certo? Top. Mas, para aqueles que foram chamados e houver oportunidade de viverem mais um dia, aí Deus chama essas pessoas para a santificação, que é o processo de quê? De ser salvo? Não, porque você já está salvo. É o processo de manifestação da fé. Entende? Aí agora sim, eu preciso lutar contra os vícios. Eu, Nandinho, vou lutar. Seria um processo de conservação para conservar. Isso mesmo. Mas é uma luta minha? Eu? Não. O Senhor diz, João 15, 5, sem mim, nada podes fazer. Eu sou a videira. Se você tiver grudado em mim, você vai conseguir. E se você não tiver grudado em mim, você não consegue. E, Nandinho, literal, fala literal, porque a galera muita gente vai ver e não vai entender muito bem esse contexto aí. Literal é simples. O Senhor diz assim, ó, examinai, porque é na Escritura que você sabe de mim. Bíblia, examinar a Escritura é Bíblia. É ler Bíblia, isso é examinar, ler Bíblia. Estar em Cristo é fazer o que Ele pede. Ele te pede para amar, Ele te pede para se dominar, Ele pede para você ser alegre. Quando você começa a praticar isso, aí Cristo diz que você está nele. Entende? Então o Espírito Santo vai ficar falando com você intensamente. Então agora, quando você for querer beber uma cerveja, não é que o Espírito Santo vai te dar uma tapa na mão. Mas quando você pegar aquele copo, você vai pensar em Jesus. A consciência, Você né? entendeu? Porque você não está todo dia indo para a fonte, que é a Bíblia. Então você vai falar assim, como é que eu vou abrir a Bíblia hoje, se eu tomar esse copo de cerveja? Como é que eu vou me apresentar diante de Deus, se eu tomar esse copo de cerveja? Aí a luta agora começou, a luta carnal e espiritual. Aí você vai... Nadinho, como é que o Espírito Santo nos ajuda? A intensidade. Quanto mais intensidade íntima você tem com a Bíblia, com Jesus, mais o Espírito Santo fala com você. Mais você sente, mais alto, entendeu? Então é nessa esfera aí, como funciona a pergunta que você me fez aí. Mas a da lei agora também, a da transformação. Por que ele não transforma ali, tipo... por exemplo, você falou de se o mentiroso for pro céu, não vai ter mentira, não vai ter fofoca, não vai ter falso testemunho. Certo. Por que o cara vai pra lá? Então por que ele não é transformado ali? Ele já transforma o mentiroso. na hora, assim, tipo, putz, É. ama a verdade. Não, pensando bem, eu vou transformar aquele mentiroso ali. É simples. Porque o mentiroso, ele optou por ficar com a mentira. Ele não optou por ficar com Jesus. Porque aqueles que serão transformados também um dia mentiram. Também um dia
cometeram esse pecado. Mas qual é a diferença desse para aquele? Do que vai e o que não vai? Um reconheceu que é mentiroso e depositou em Cristo toda a sua fé para que Cristo o moldasse, e um não acreditou. E um não acreditou. Então a transformação é para aqueles que acreditaram, aqueles que fizeram de Cristo a sua veste, de Cristo a sua justiça. Então a transformação não vai se dar pelo esforço. Entendi. Tipo, Cristo vai olhar, aquele lá se esforçou, vou transformar ele. Não. Opa, aquele me aceitou e na vida dele foi revelado. Entendi. Entendeu? Essa aceitação. Da hora. Porque Deus não vai... Eu acho que um dos maiores pontos do caráter de Deus que a gente vê na Bíblia toda é que ele aceita nossas escolhas, né? O livre-arbítrio. Então ele não vai obrigar todo mundo. Ele poderia, tipo, transformar todo mundo, bora pro céu e pronto. Mas não. Tem a escolha. Tem que haver renúncia. Nandinho, mas e aí volta a falar, é as renúncias que vão me garantir de estar no céu? Não. Quem vai garantir você estar lá é Jesus, é o sangue. Mas as suas renúncias irão mostrar se você é ou não é dele. Top. Você tem que dar o primeiro passo, né? Tipo, Jesus, eu te aceito. Então me ajuda, me transforma. Isso mesmo. Agora, se você não falar, tipo, Deus não vai, tipo, ir lá te obrigar. Agora só que legal. Como funciona a transformação? Tá, Jesus me transforma. E aí? Como que ele vai te transformar? A palavra fala. Aquele que medita na palavra dia e noite são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Salmo 119, diz lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Como poderá o jovem guardar os puros seu caminho? Observando segundo a palavra. Então, tudo está relacionado com a palavra. Quem se diz que é cristão e não ora e não lê Bíblia, não pode ser. Não tem como ser. Você entende? Porque Cristo aponta que é a palavra. Eis que a palavra é uma espada de 2 gumes, que ela atravessa, penetra mais no fundo da alma e vai até a medula. Ela parte, ela corta a gente no meio. Entende? Então, se não houver essa ligação com a palavra, não tem Jerusalém. Porque a Jerusalém é para filhos e filhas obedientes. Mas não porque eles são obedientes e serão salvos pela obediência. Eles serão salvos pelo sangue. E aí, eu recebi o sangue, agora eu reconheço esse sangue na minha vida. E como tem que ser minha vida? A palavra vai dizer. Nós lemos aqui, Salmo... Uma outra circunstância, nós lemos aqui, o Salmo 24. Aquele que tem as mãos puras, aquele que tem o coração limpo, aquele que... Tem, não? É maravilhoso. E uma curiosidade, Nandinho, o que a gente vai fazer nessa nova terra? Olha aqui. Tá bom, já pro céu, todo mundo perfeito, legal, lindo, maravilhoso. Tá chegando na parte que eu fico meio... Vivendo junto com Deus. Imaginando assim, brisando assim, sabe? Dias e dias, longos, eternidade, que é muito difícil a gente pensar nesse conceito, né? E aí, a gente vai fazer o quê lá? E tipo assim, às vezes a gente ouve assim uns cultos, a galera pregando, a gente imagina que a gente só vai ficar tocando arpinha, de roupa branca, voando nas marasmo, né? Aí a gente já pensa, parece tédio, meio chatinho, talvez. parece. É que no céu não vai existir tédio, né? Tédio é uma coisa, acredito que seja do pecado, né? Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Não é olha só. Ficar, tipo... Quais seriam as atividades, né? Seriam mais ou menos isso, né? De imediato, a gente não consegue, como você disse, nós estamos limitados ao tempo. O tempo, nós somos escravos do tempo, né? O tempo é o nosso senhor, entre aspas, né? Ele que manda em nós, porque o tempo chega para todos. Mas na nova terra, por exemplo, a Bíblia diz que nós seremos plantadores de vinha. Só a vinha? Claro que não, mas a Bíblia dá pelo menos um deslumbre. Lá cada um vai construir sua casa. Nós não seremos ociosos lá. Nós teremos as nossas atividades diárias. Qual vai ser a sua? Eu vou saber, cada um planeja a sua atividade, o céu vai ser maravilhoso, né? E lembrando que quando nós falamos céu, aqui nesse tema específico, quando nós falamos céu, nós falamos nova terra. Nova terra, porque o período no céu é os 1000 anos. Aí a Nova Jerusalém desce na terra purificada, né? Porque o fogo que vai descer para exterminar é o mesmo fogo que desce para purificar. Entendi. Então, é uma ação só, sabe? Extermínio e purificação do pecado. Extermina pecado, purifica a terra. Gente. Então, aqui na Nova Jerusalém, então, o que eu agora imagino? Nossa mente é fértil, né? Eu imagino eu passeando nas ruas de ouro, eu indo visitar pessoas que
infelizmente não vi em vida. Por exemplo, eu indo ver Adão, eu indo ver Moisés, conversar com ele, né? E o principal, né? Nós irmos a hora que quisermos até o trono do Deus Altíssimo. Perguntar pessoalmente para ele sobre a criação, né? Eu tenho uma curiosidade. Ele falou assim para Jó: Jó, você sabe quantas estrelas tem no céu? Você não sabe, mas eu sei. Eu chamo todas elas pelo nome. E eu tenho curiosidade. Falo assim, quantas estrelas tem no céu? Fala aí para mim. Me mostra todas, né? E nós vamos ter esse tipo de situação lá, entendeu? Então é diverso, é amplo. A mente, olha só, é tão incrível que Paulo fala assim, ó, a mente não entrou lá ainda, o olho não viu ainda, e o ouvido não ouviu ainda sobre as coisas que de fato estão lá para ser reveladas, entendeu? Entendi. Então o que a Bíblia nos revelou foi um pedacinho assim, entendeu? Então a gente imagina e não chega. Você pode imaginar, não chega. Uma vez, vai ser muito maior ainda do que a gente imagina. uma vez eu vi um confronto de ideias, né? O mar de cristal é um mar mesmo? Ou é duro? Ou é um simbolismo? E aquele tal, e olharam pra mim aí, Nandinho. Eu falei, cara, eu vou estar lá pra ver. Lá a gente... Por enquanto eu fico com o que a Quando chegar Bíblia tá lá pra dizendo, conferir. que o mar é de cristal. Sim. Agora, pra gente provar essas duas teorias, tem que estar lá. Verdade. Muita coisa, né? Na Tá verdade. lá. Uma vez numa outra oportunidade, nós chegamos a ter isso aí, né? Mas peraí, a cidade, vai morar todo mundo dentro? Vai morar todo Então, mundo fora? Isso que eu ia perguntar, porque, tipo, você falou que a gente vai morar 1000 anos no céu, né? A gente já viu isso daí, né? No outro podcast sobre o milênio. Depois vai descer, certo? No céu ou aqui, vai ter a cidade, né? Que a cidade fala em Apocalipse 22, que ela é... Como que é o nome, meu Deus? Ela é quadrada, né? Os lados todos iguais, tal. De altura, de profundidade, de largura. Mas vai caber todo mundo lá? Porque aí, do detalhe, a cidade é pra todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, certo? Esse é o verso. Isso sim. Então todo mundo vai pra lá. Mas vai caber todo mundo lá? Vai morar todo Porque mundo tem lá. a medida, eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem. O Vitinho falou pra nós, 2.000 e quanto? 2.200. 2.200 Comprimento, largura e altura, de né? altura. A gente até cogitou, né, que 2.200 metros? teria sobrados lá e tudo mais e tal, né? Então, vai caber todo mundo lá. Rapaz, bastante olha, coisa. Vai morar lá. vamos lá. Gente, isso não é um ponto que a gente consegue achar na Bíblia, tá? Tem que ficar claro. Mas o Nandinho pensando, Entendi. hoje nós temos aproximadamente quantos, Vitinho? O Vitinho falou aquele dia pra nós. 8 Quase- milhões, 8 bilhões. Já. 9 Virou 9 bilhões. bilhões. Bilhões de pessoas. Bilhões. Bilhões. Temos 9 bilhões no planeta. Esses 9 bilhões estão concentrados num lugar só? Não. 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 Nós temos o país mais populoso do mundo, a China, que é desse tamaninho. Ou seja, os 9 bilhões não estão lá dentro. Entende? Tem 2.300 quilômetros, 2.300 quilômetros é como daqui na Bahia. Então, você não consegue colocar 9 bilhões de pessoas dentro de um espaço desse aí. Agora imagina, não vai ser só a nossa geração. Tem? Não vai ser só esses 9 bilhões dessa geração. Vai vir desde Adão, irmão. É muita gente. Vai vir desde Adão, pai. As pessoas falam assim, ó, os perdidos é como a areia do mar. Só que os salvos é uma grande multidão. Aham. Entende? Então eu acredito que depois da purificação, nós sairemos da Nova Jerusalém e ocuparemos o planeta. Porque eu acho que na minha mente fica meio sem sentido todo mundo tá dentro da Nova Jerusalém e deixar o planeta vazio. Entendi. Aí, o que reforça essa minha ideia? A Bíblia diz assim, ó, de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, todos virão A congregação, né? para se reunir para adorar a Deus. Então todos virão, de todos os lugares vão vir, entende? Tipo, ela vai ser tipo um ponto de encontro nosso com Deus. Ela vai... Uma igreja, talvez? Uma igreja, talvez? Podemos dizer, a igreja, né? Templo, Pode ser santuário. um santuário. Lembrando que Claro. Nova Jerusalém é a capital do planeta
e a Terra a capital do universo. Lembrando, a gente tá falando igreja, santuário e tal, a gente tá parafraseando, não estamos falando. É uma igreja. É isso mesmo. Deixa claro. É coisa que a gente não sabe. Os caras pegam os cortes aí. Você conhece alguém que já foi pro céu, que viu lá e tal? Tem que ir lá pra saber. E falou. Isso. Mas, ó, um negócio interessante. Isso aí eu ouvi um outro pastor falando e tal. Vou trazer aqui pra você também explodir a cabeça igual a gente. Ele falou assim que, seguindo o que a gente tá pensando, né? Que lá era meio que a morada de Deus. Isso ele mesmo falou assim. Sim. É o que eu imagino e tal, né? Que lá seria a morada de Deus. E esse quadrado seria meio que um prédio, né? A gente imagina como se fosse um prédio, né? E lá teriam quartos para as pessoas irem lá e passar os dias, o final de semana, digamos, assim, ou o sábado, enfim, um momento de adoração com Deus, para ficar lá na casa de Deus no período de adoração, no dia de adoração. Eu achei interessante, achei da hora. E que nem você falou, né? Eu não sei se é Isaías que fala que a gente vai ter o direito de construir e tal. Não lembro, acho que é Isaías, né? E a gente vai ter o direito de construir, então a gente vai construir a nossa casa. Plantaremos nossa vinha. Sim, plantaremos. Então vai ser fruto do trabalho. Então a gente vai fazer isso em algum lugar. É o nosso lugar, né? Que a gente vai construir para nós e não para outras pessoas. É bem assim o verso. Então a gente vai ter a nossa casa, mas nada vai impedir da gente ir para casa do pai também. Sim, e lembrando assim, é importante isso também. A Bíblia, o que a Bíblia revela em relação à Nova Jerusalém? Ela revela até Apocalipse. É o que João viu. E o que João viu? João viu a cidade vindo, João viu as dimensões, João viu algumas coisas que tinha lá, João viu isso. E aí, que nem você falou, depois disso, o que acontece? Pelo menos a minha mente, que aceitei esse evangelho, cara, minha mente explode e começo a pensar. Cara, eu vou para outros planetas, cara, eu vou fazer isso, eu vou conhecer outras criações de Deus, porque Deus continua criando, né? Deus continua criando. A ciência diz que o universo está em expansão. Então, Deus continua criando. Deus é criador, ele continua criando. Sim. Então, assim, da mesma forma que acredito que algum dia vocês vão tocar nesse assunto aqui, vidas em outros planetas, alguma coisa do tipo. Da mesma forma que nós não podemos... Parece que a gente já pincelou. E aí eu já vou falar eu, né? Vou falar eu, porque vai que tem alguém que fala assim, não, eu afirmo mesmo. Por exemplo, da mesma forma que eu não afirmo que não tem, mas também eu não posso afirmar... Ou melhor, da mesma forma que eu afirmo que não tem, eu também não posso afirmar que tem. Entende? Vidas em outros planetas. Porque o que a gente consegue enxergar? Só daqui ali. O que tá nem o que tá na nossa Via Láctea a gente consegue enxergar. Sim. O que as pessoas têm são pedaços de coisas, entendeu? Mandaram a sonda lá, mas a sonda não pegou tudo ainda. Entendi. Então é isso. Então eu acredito nisso aí. Eu acredito que nós vamos morar... Que a Nova Jerusalém será a capital... Durante o extermínio. Capital do mundo. Isso, durante o extermínio. Deus vai manter todos lá dentro. Entende? Entendi. Ah, Nadir, mas, meu irmão, é Deus. Você quer discutir com Deus? Diz Deus falar que cabe, cabe. Top. Ah, mas o Nadir disse que não cabe. Mas foi Deus que disse que cabe. Eu não vou discutir com ele. Se ele falar assim, eu vou pegar desde Adão até agora e pôr aqui dentro e proteger, e o fogo vai descer, comer todo mundo, e depois vai ser restaurado e vou abrir as portas e cada um faça seu pé de meia. Não, dá pra brisar demais. Essa terra é quadrada. Pode ser uns portais lá dentro, a gente vai... Sei lá, eu fico Muita pensando coisa. também. A gente sabe que Deus é um Deus de ordem. Então ele não deixa a gente ir lá não fazendo nada. Isso é muito difícil. E dois também, quando Deus criou a Terra e ainda era uma Terra perfeita, né, Adão e Eva, ele deu tarefa para eles, mesmo eles não precisando trabalhar, Mesmo nem não tendo precisando pecado, nada, né? isso, não tendo pecado, eles tinham. Imagina a gente que vai ter uma Terra devastada, né, porque vai ser destruída, vai ter muita coisa pra gente fazer. Muita coisa. Muita pra coisa, contar, muita coisa. muita coisa Muito pra planeta arrumar. pra conhecer, Muito parente. né? muita Verdade, gente pra né? conhecer, Muita muitas gente, línguas pra aprender. Isso Ele mesmo. tava falando de conversar, nossa, eu fiquei aqui viajando. Tipo, até me arrepiou. Porque pensa, o tanto de gente que tem pra gente conversar, o tanto de história pra gente colocar em dia, gente. Vai dar muito tempo. Você já viu alguém falando assim, Conversa ó, muito. se a gente não se vê mais aqui, a gente se vê lá na Nova Jerusalém, eu vou estar na ponte, ó, eu vou estar na árvore, eu vou estar do lado do mar de cristal. Agora você imagina, se todo mundo disse isso, e um dia vai dar pra todo mundo se encontrar? Não vai dar pra todo mundo se encontrar num dia, entende? Vai demorar muita coisa, cara, a eternidade. É como ela disse, não entra na mente do ser humano uma coisa eterna, porque a gente é A gente finito, é né? finito, é.
Não, legal que vocês estavam falando de, tipo, a nossa cabeça não alcança. Eu fico pensando no próprio João, que escreveu o Apocalipse. Se a gente vai ler o Apocalipse, tem um monte de coisa que a gente fala assim, nossa, o João tá viajando na maionese. Aí eu penso assim, tipo, o Rodrigo Silva já falou isso e ficou na minha cabeça, assim. Ele disse assim, tipo, se o índio vem na cidade, ele vai explicar como que são as coisas aqui. Ele vai usar recursos que tem no cotidiano dele. Então, se ele vê um helicóptero, ele vai falar assim, eu vi um negócio lá que parecia uma libélula gigante lá e o povo entrava dentro. Vi o trem, eu vi uma minhoca gigante, o povo entrava. Então, tipo assim, querendo ou não, o João usou artifícios da realidade dele pra falar do céu. Sim. E às vezes a gente fica assim, nossa, tal. É porque até ele, assim, tipo, não sabia explicar, às vezes, o que pensa, tinha. né? Pensa, Ele vai explicar choca. a glória de Deus. Fala que tinha arco-íris e tal, tinha as pedras preciosas e tal, pra tentar mensurar aquele brilho. É o recurso que ele tinha, né? Sim. Então ele olhou, viu e pensou, isso aí se parece com o quê? Se parece com tal coisa, tal coisa. Não, mas Gente, top. eu nem imagino a cabeça dele vendo isso, né? Tipo, deve ter... Se a nossa explode só de imaginar, imagina você ver. Não, mas isso é muito bom, você sabia? Isso é interessante, você parar pra pensar. E você, de fato, assim, a gente tá usando esse termo, né? Viajar na maionese. Porque, assim, inflama o coração, entende? Inflama. Então, quando a gente tá, tipo, uma vez pra baixo... É uma ansiedade desanimado, positiva, né? Algo bom. E aí você pensa, quer saber, cara? Vou jogar tudo pro alto, cara. E aí eu penso, falo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, e Deus estará com eles, e eles serão povo de Deus. E Deus mesmo reinará com eles. Eu já fico, opa, não dá pra desistir, não. É Deus mesmo, cara. Se eu perder isso, né? Como que a gente Dá pra conhece Deus perder. hoje? Através da Escritura. E a gente só ouve, né? E a gente ainda assim ouve falar. Porque escreveram sobre ele, né? Não foi ele mesmo que escreveu. Escreveram sobre ele. E aí você vai ter a oportunidade de ver ele. De ver, sabe o que é isso? Você vai ver Deus, você vai ver Deus. Assim, se o fato de ver Deus não ferve seu coração, aí complicou. Entende? Aí complicou. Porque Deus vai estar lá 24 horas. E como é que fica? Deus, quando você pensar em Jesus, por isso que eu achei magnífico o Evangelho, quando eu vim para o Evangelho. Porque tudo é sobre Jesus. Sim. Aquela música que fizeram, não vou lembrar o ano, mas o Tudo por Ele. Que diz assim, a Ele a honra, a Ele a glória, é tudo por Ele, é tudo por Ele. É tudo mesmo, é tudo. Então, se a sua vida cristã, presta atenção, se a sua vida cristã não está sendo regida, ou pelo menos direcionada para Ele, entende? Você vai correr sérios riscos de muitas coisas. Decepção, alguma coisa que você esperava e não aconteceu. E agora, quando é para Ele, não. É Ele. E aí vem as inflamações do diabo, vem um monte de coisa, você não cai, você não desististe. Porque é Ele. Aí você vai falar assim, não, Dinho, mas mesmo quando acontece aqueles pecados, aí que você não desiste mesmo. Entendi. Porque você pensa assim, se perto dele, eu tô nesse nível de impureza e longe dele. Entende? Sim. Então, cara, nós temos que acreditar mesmo, porque é real, é verdadeiro, Então a gente sabe? não pode olhar para o céu ambicionando o ouro. Tem que olhar para o Deus do ouro. Isso mesmo. Só para Deus, não Isso pra mesmo. que terá lá. Espera Nossa, lá. se te Então- brilha mais o ouro do que ver Deus, tem algo complicou. bem errado, Complicou, entende? Esse tem que ser o objetivo para ir pro céu. Legal. A gente falou de algumas coisas que a gente vai fazer lá, né? Algumas que a gente falou aqui. A maioria a gente não sabe. Mas o que não vai ter lá? Isso aí, isso aí a gente consegue dizer. Isso aí a gente consegue Deus deixou destrinchar, hein? claro, né? Deus deixou Porque também claro. é tudo que a gente conhece. Porque Isso. é tudo que a gente tem aqui. Ó, né? Apocalipse de ruim. 21, 4. E vai estar escrito lá, ó. Morte, dor, sofrimento, separação, choro, não haverá mais na Nova Jerusalém. Doença, esse eu acho que eu já falei, fui repetir. Vamos lá então. Falcatrua, né? Incredulidade, Vício. feitiçaria, vícios, não terão mais lá. Escravidão, não. E a escravidão que eu digo aqui não é apenas só a escravidão humana, de um homem fazer um outro homem escravo, mas a escravidão do pecado. Você tentar vencer as drogas e não conseguir, você tentar vencer o álcool e não conseguir, entendeu? Então, essas coisas não estarão mais lá.
Porque a palavra diz que dessas coisas não sobrará nem ramo e nem raiz. Vai ser estipado do planeta. Entende? Então, você aí que luta muitas das vezes, né, para deixar o álcool, para deixar um vício. E você muitas vezes não consegue, né? Eu encontrei um amigo de infância outro dia, Danilo. Espero que você esteja vendo esse vídeo, Danilo. O Danilo, ele parou a gente na rua e foi muito interessante. A gente tava fazendo nossa pedalada noturna e do nada, ele parou a gente do nada. Meu pneu furou, na verdade, né? E do nada ele parou com a moto. Aí ele parou com a moto e falou, vocês querem uma ajuda aí e tal? Não. Aí nós já ficou assim, né? Eita, vai roubar a gente. E ele, não, eu quero prestar uma ajuda e tal. Não, não quero ajuda não e tal. Pode ficar tranquilo, a gente resolve. Ele falou, não, eu sou servo de Deus, eu tô aqui para ajudar. Posso ajudar vocês? Não. Aí o Danilo contou que tava um pouco afastado de Deus e tal, e tava vindo de vencer as drogas. E ele falou pra mim assim, irmão, o que eu faço, irmão, pra vencer as drogas? Eu não consigo, irmão. Eu tô batizado já, mas eu toda vez caio no vício de novo, toda vez caio no vício. E eu falei pra ele, Danilo, não larga Jesus. Não larga Jesus, porque se você com Jesus e com essa batalha espiritual, você tá nessa forma, se você estiver sem Jesus, então fica com Jesus. Aí ele falou assim, mas irmão, e se eu morrer? E se eu morrer? Eu tô salvo? E aí? E aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, eu vou falar pra você o que Jesus disse pra Maria, quando Lázaro morreu e ela tava desacreditando que Jesus ia ressuscitar ele. O que foi? Você crê em Jesus como seu único salvador? Você crê que através do sangue dele, os seus pecados, o seu vício tá perdoado e que essa luta que você enfrenta, ele vai enfrentar por você? Ele falou, creio. Então o Senhor disse, se você crê, ainda que morra, viverá. Amém. Viverá. Amém. Então é isso, entendeu? Então essas coisas não terão mais lá. Já é mais um ponto a gente querer estar lá, entendeu? Sim. Sim. E esse que é interessante, cara. Basta querer. Olha que interessante. Não é... Como é que pode isso aí? mais difícil do mundo, né? Basta querer. Nandinho, mas qual é o passaporte? Querer. Crer. É. Só isso. E eu brinquei que era fácil imaginar o que não vai ter, porque é tudo que a gente tem aqui, né? Uhum. Mas é até meio utópico a gente imaginar um mundo sem isso, né? Porque é o que a gente vive É a desde nossa vida, sempre. É nossa vida. Não pensar, tipo, ai, não vai ter ganância, não vai ter gente querendo te passar pra trás, não vai ter falsidade, fofoca. Sei lá, até das coisas mais, as mazelas mais menores, né? Que a gente vive, até as maiores, uma doença. A gente tem que viver, né? Médico, tomando remédio. Ou desde pequeno, né? O filho nasce, é sofrimento pra dar à luz, a um bebê, tipo, tudo. Então é tipo assim, é meio muito difícil a gente imaginar também. Mas ao mesmo tempo é a nossa maior esperança, né? Porque Sim. é tudo que a gente quer se livrar. Ó, o mal, ele vai ser tão estipado do planeta, tão estipado, que nem na natureza haverá ajuda aí que é a palavra Resquício. dele. Nem na natureza irá ter mais. Porque o Senhor fala assim, ó, que o boi vai pastar com o leão, o lobo vai pastar com a ovelha. Não vai ter essa cadeia alimentar que a gente conhece Então, hoje. não haverá cadeia alimentar no céu. Nossa, que Nem na loucura. natureza. A natureza vai ficar Que isso a gente viu que aconteceu por conta do pecado. do pecado, entendeu? O pecado veio e... E dilacerou tudo. Sim. Então, até na natureza, a purificação de Deus vai agir. Entende? Então vai ser puro mesmo, puro. Não vai cair mais uma árvore, uma folha de árvore. As flores não murcharão mais. Entende? Vai ser muito A grama mais não terá mais a sua erva daninha. Não vai ter mais. Tudo isso que veio por causa do pecado, a podridão não vai ter mais, a ferrugem não vai ter mais. Então, é muito vasto mesmo, é muito intenso essa parte quando a Bíblia diz assim, ó, tudo será puro de novo. Nós voltaremos ao princípio. Nós voltaremos ao princípio. Deus vai recriar tudo de novo. A terra vai ser consumida pelo fogo, né? Vai estar sem forma e vazia. Isso. E aí vai ter a recriação. Ó, os animais, esses animais que aqui estão, nenhum deles vai entrar lá. Eu ia te perguntar, não vai ter animais então no céu? Esses aqui não. Nem o minha cacatua? E o esses não. cachorrinho? Não, O esses não. cachorrinho, tadinho, faz mal pra Terão ninguém. animais recriados pelo Senhor. Mas esses que aqui estão, não. Ah, tá. Vai ter um cachorro, mas não o meu. Que eu Não o tive. seu. Ah, tá. E aí me perguntaram, opa, como aí? Vamos saber da tese. Qual é a tese para você saber disso? Simples. Os pais de pet ficam loucos. É simples. Ó, o pecado adentrou o mundo, certo?
Impregnou. Impregnou na natureza e na raça humana. Aí a Bíblia diz que a remissão de pecados, para haver remissão, tem que haver arrependimento. Sim. Tem que haver arrependimento. A Bíblia está escrito, né? Arrependei-vos dos vossos pecados para que eles sejam lavados, selados. Então, uma vez que tem que ter arrependimento para que o pecado seja de fato perdoado, então, como que o cachorro arrepende? Ele E o pecado está nele. Ele não tem esse poder de consciência. Como que as árvores arrependem? São coisas... tirando os seres vivos, todas as outras coisas são inanimadas, não tem vida nelas. E quando nós falamos vidas, é vidas... Porque tem pessoas que acreditam, né, que a árvore tem vida. Eles têm vida, porém, dentro da sua esfera. Certo? Sim. Então, essas coisas passarão. Quando a Bíblia diz assim, ó, que a terra ficará como um esterco, enorme esterco, de fato é um enorme esterco mesmo. Então, lá nessa nova terra, já terão animais lá. Deus vai ter recriado já tudo. Entendi. Entendeu? Ah, Nandinho, mas tá na Bíblia escrito isso aí. É como eu disse, não vai estar um texto escrito. Ah, não tem animal Seu lá. cachorro não vai estar lá. Mas as evidências pelas quais temos que passar para estar lá, deixam nítidos isso aí, entendeu? Porque senão assim nós iríamos... O céu não vai... Ó, pensa aí que coisa loucura. O céu não vai ser o mesmo. Esse céu que você tá vendo agora, não vai ser ele mais. Ah, o céu que o céu aqui que a gente O vê. céu que você enxerga as nuvens, não vai mais ser ele. Vai ser recriado. Novos céus. Entendi. A terra, no sentido terra mesmo, terra, não vai ser a mesma. Aí eu já buguei, já não consigo. Nova terra. Tem novos céus e nova terra. É tudo novo. É zerado, 0 quilômetro. A gente Não nem vai ter. lembrar do nosso cachorrinho. Poluição não vai ter. Não vai ter. Vai ser melhor do que quando Adão viu, então. Bem melhor. Quer ver a prova disso? A nossa camada de ozônio hoje tá boa ou tá ruim? Péssima. Então tem que ser novo. Então não serve mais. Entende? Então esse céu, essa esfera que a gente enxerga, não vai ser mais essa. Vai ser uma nova. Deus vai recriar. Entende? Então é intenso essa parte assim de você... O mal não vai se levantar. É intenso o negócio é intenso. E essa parte da eternidade que ela falou assim... Ah, nós somos tão finitos que uma vez me fizeram uma pergunta. Nós vamos comemorar aniversário lá? Vai ver pra sempre. Quantos anos nós vamos ter? Ai, é cansado. Perder as contas, né? Verdade. É chato. Entende? Então assim, eu não vejo a gente celebrando aniversário lá. Não. Porque uma vez dotados de imortalidade, a Bíblia diz que é isso que vai acontecer, nós estaremos acima do tempo. Eu imagino que a gente não vai O contar tempo não vai reger mais nós. Sim. Entende? E aí você pode perguntar, mas Entendi, mas é doideira. Nandinho, e o negócio de um sábado a outro sábado? Se não vai ter tempo. E esse negócio de sábado a outro sábado? Verdade. Quando nós falamos que não vai ter tempo, o tempo não vai reger mais a nós. Sim. Entende? Nós estaremos acima do tempo. Então hoje, quando a Bíblia fala assim, ó, 1000 anos, e aí, vão ficar pé da vida comigo agora. Quando a Bíblia fala assim, ó, 1000 anos, foi a forma que Deus quis revelar para o ser humano entender. Porque pensa se não é louco. Deus falou assim, ó, para mim um dia é quantos? 1000 anos. Não, um dia é um ano, o Senhor falou. Sim, um ano. Para mim um dia é quanto? Um ano, né? Então se é 1000 anos, é quantos dias? 1000 dias. Então nós vamos passar 1000 dias? Não é 1000 anos? Peraí, então é 1000 anos, é 1000 dias? Então Deus revelou para nós, para que nós, com a nossa finita mente, pudesse entender um pouco do negócio, entende? Sim. Então hoje nós temos, não, é 1000 anos. Quando subir pra gente herdar lá, Pra nós, no caso, como vamos já estar na eternidade, né? Tipo assim, é parcelado assim, 1000 anos de eternidade. Pra Mas a nós- gente já sabe que a gente vai estar salvo. Então, Isso. já vamos estar transformados, incorruptíveis. Então, pra gente vai ser... E pra gente, Pra 1000 nós anos... será como Deus. Entendi. Um dia pra nós será um ano. Entendi. Porque estaremos imortais, seremos imortais. Então a imortalidade é isso. A imortalidade é você estar acima do tempo. Você não sabe se passou 2 minutos, 1 minuto, Sim. se passou 10 anos, 20 anos, porque você está além disso aí.
Não vai ser pesado, né, também? Porque hoje eu acho que Isso. os dias pra gente é pesado. Lá o tempo não vai ser pesado. A Porque gente não vê, haverá já é tempo. sábado de novo, tipo, ai, Porque não haverá tempo, não haverá relógio. Os dias legais passam rapidão, né? Você entende? Por exemplo, lá você não vai perceber quando passar um dia. Uhum. Eu acho que a gente só vai perceber quando for Passa. sábado. Eita, já é sábado. Olha só bora. que coisa maravilhosa. Bum, vamos dar um boom na nossa mente agora. Não haverá nem noite nem Isso que eu dia ia lá. falar, isso que eu ia É. falar. Porque a Só glória dia. do Senhor nos iluminará por toda a eternidade. Então. Mas como eu vou saber que chegou um sábado? Como eu vou saber Perdidão. se é hora de dormir? Vamos tá perdidão. Porque como nós contamos hoje os dias? Sim. De com noite. os De um astros, pôr do sol É, pôr do a um sol. outro pôr do sol. Sim. Só que aí é de um pôr do sol ao pôr do sol. Então é os astros. A lua que governa a noite e o sol que governa o dia, certo? Sim. Mas lá não vai ter noite e dia. Deus vai morar com a gente. Porque a glória do Senhor resplandecerá por toda a terra. E você entende? Então, assim, minha mente é finita. O que que eu fico? Que é 1000 anos. Uhum, sim. Entende? Eu fico que é 1000 E anos. pensa, nossa, bastante, né? Muita gente pra Nossa, passar. vai passar devagar. 1000 tal. anos. Né? Nossa. Aí, mente É, finita, muito, entende? é. A mente finita. Nossa, 1000 anos. 1000 anos. Vai ser bom demais, 1000 anos. Mas quando você estiver lá, vai ser mais que bom, porque o tempo vai passar e você não vai falar assim, ó, nossa, já passou 1000 anos. Não, porque pra você isso Sim, não tem mais importância, entendeu? O tempo, as horas, não é uma coisa... sim. É. É de desacreditar, porque. Entende agora realmente a porque gente- esse a gente assunto não é, senta, né? é um assunto que eu... Nossa. é. Se não vai ter noite lá, a gente não vai dormir? Olha que interessante, seremos acometidos pelo sono? Mas o sono é. Por que, é que a tão gente bom. dorme? O sono é criação É, o de Deus, sono é fala a bom. verdade. Será? Adão e Eva dormia? Não... Adão dormiu pra Eva sair da costela Ah, dele. só aí? Lembrando que foi Deus que fez ele cair em pesado É, sono. mas foi só aí? E aí? E tem esse detalhe. Depois eles Deus dormiam? fez o homem cair Entendi. em pesado sono. Então, Deus que ordenou que o homem dormisse. Ah, entendi. Mas isso você entendeu? Então, assim, são pontos que aqui aqui para os nossos ouvintes aqui, é interessante especular, né, e É. tal. Para que eles também, Sim, sim. Fiquem pensando. A gente indo longe já. entendeu? Mas Mas estudar também. né? isso, Vai lá pra mas esses assim, dois. são coisas que tem que estar lá para você ver. Tem que estar lá, né? Olha só que pergunta fizeram para mim. Nós vamos ver Deus de verdade? Aí eu falei assim, ué, vamos, por quê? Ué, porque ele fala assim, homem nenhum me viu. Ah, mas Homem nenhum não vai me viu, ser e aí? homem simplesmente lá. Ele é Deus que fala que homem nenhum pode ver ele. Mas e aí? Mas em que condição é esse homem? É, Nessa então. condição, entende? É, porque o caráter de Deus não consegue frequentar o mesmo lugar que o pecado. Que o pecado Senão o pecado é exterminado. explode. Isso quer Se dizer... a gente estiver lá com pecado, Isso. explode. Hoje, se Deus, né? E aí eu tenho o texto, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, eu tenho o texto. Se Deus hoje, ele se manifestasse na sua majestade, dentro de uma igreja, não interessa qual, onde tivesse os homens mais renomados, os pastores mais consagrados, Ixi. todos morreriam. A gente ia com Deus. Todos morreriam mediante a glória de Deus. Entende? Porque Deus fala assim, ó, o pecado de vocês faz separação entre mim e vocês. Então é impossível, onde Deus está, a presença do pecado está. Entendeu? Porque ele é muito santo. Mas você vai ver Deus. Olha que interessante. Depois da Daí, glorificação. depois da glorificação. É, porque aí você eu vai vou ver Deus. ser É? santa, O né? mortal passa a ser imortal e o incorruptível passa... Ou o corruptível passa a ser incorruptível. Soft. Eu vou fazer essas 6 aqui, ó. Se a gente já falou de algumas descrições da Nova Jerusalém, mas eu queria saber de descrições de coisas físicas lá. Eu já ouvi Coisas- falar de rio, de árvore, do ouro também e tal. Um monte de tem coisa, né? tem um monte de coisa. Certo. Vai ter, o que vai ter lá? O que vai ter lá no Nova Jerusalém? Isso. Posso ler um texto aqui? Pode, a gente Porque aí vai... não é mais o Nandinho falando, né? Sim. É o próprio Deus atestando aqui, né? Qual que é, Nandinho? Que a gente É já o viu também. 21. É o 21. Apocalipse? 21. Apocalipse 21, isso. Último Galera, capítulo, galera. Apocalipse da Bíblia. 21 ali, dá uma checada lá. Amém? Amém. Eu vou ler aqui, ó, do 12, vai. Vamos ler do 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes escritos, que são os nomes dos 12 tribos dos filhos de Israel. No 14 vai dizer,
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro de Deus. Aí o 16 vai dizer, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade a vara até 12.000 estágios, e aí a gente citou aqui, né, que isso aqui, na medida de hoje, vai dar 2 quilômetros, 2.300 quilômetros. E aí, no 19, vai dizer, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados da espécie de pedras preciosas. E aí, no 22, vai dizer, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Amém? O próprio Deus vai estar lá. E se você continuar lendo, ali chegando no 22, você vai dizer assim, ó, e mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a sua cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e o Cordeiro e os seus servos servirão. Então, capítulo 21, capítulo 22, ali dá uma descrição, vamos dizer assim, como é que fala? Dá ali um gostinho, spoiler. Isso, um spoiler ali. Ó, a cidade vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. A árvore da vida vai estar lá. Vai estar lá o rio da vida. É tudo vida. Você vai ter, entende? Então, teve coisas físicas. João viu coisas físicas. Entendi. Né? Então, a cidade, ela não é simbólica. Sim. As coisas isso é que importante. João usou para descrever são simbólicas. Entende? Algumas também, né? Isso, algumas. Sim. Então, algumas coisas que João usou para descrever o que ele viu são simbólicos. Mas a cidade, ela é literal. Tem mesmo uma cidade, tem mesmo os ruas de ouro, tem mesmo uma árvore, tem mesmo um rio lá, tem mesmo o trono, tem mesmo. Então, João mostra esse pouquinho aí, na cidade, né? Mas é como eu disse, quando a gente chegar lá, É muito que interessante. nem o pastor, né? A tese do pastor, ó, terão quartos e tal, na cidade, né? Tem que estar lá pra saber. Tem que estar lá para saber. Terá moradas, no céu vai ter que moradas. Jesus fala, vou preparar morada. E quando elas estiverem prontas, né? Eu vou vir e vou buscar vocês. Para quando eu esteja, vocês também estejam também junto de mim. Da hora, né, Gil? E da árvore da vida? Tem um texto que fala sobre as folhas dela, que tinha uma função e tal. O Nandinho leu aqui, né? E essa árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Cura dos povos. Lá a gente vai ter que se curar do quê, Nandinho? Vamos lá, vamos entender então essa parte aí, né? Para a gente entender isso aí, primeiro a gente precisa entender o que acontece na transformação da ressurreição. Porque lá vai dizer assim, né? Se eu errar o versículo, me ajuda, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Acredito que seja por aí. Lá vai dizer assim: e serão arrebatados no piscar de olhos, certo? Uhum. E vai dizer, o que era mortal se tornou imortal. E o que é mortal hoje? A gente? Corpo. É. Você é mortal, certo? Você morre. Certo. Então você não vai morrer mais. Entendi. E o que é corruptível? É o seu caráter. Entendi. Se tornou incorruptível. São coisas diferentes ali. Sim, entendi. Mas o Derek ainda tem dificuldade em enxergar. O Derek ainda não está na estatura da criação original. Entende? A cura vai ser baseada nisso aí. Entendi. A cura das nações. A gente vai Então, o do mortal é a vida eterna. É a vida eterna. Isso. Posso ficar míope e... Você não vai morrer nunca. Vou viver pra sempre. A transformação que a gente vai ter ali na hora que Jesus voltar, vai ser disso. Da vida. Isso. Da Corpo mortalidade, transformado. Da até mortalidade e da incorruptibilidade. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, então a gente vai estar com ele lá. Ai, eu já achei Isso que eu ia mesmo. ficar bela igual Eva. Assim, pá, pum, já tô bela. vou- achei. Não. Ai, que iludida. Vamos ter que ficar comendo frutinho, né? Mocota ainda. A cura das Comer- nações serão Tem isso que aí. fazer uma salada lá, uma vitamina triste, que pra tomar direto. É pra nos curar fisicamente. Aham. Fisicamente. Essa Faz cura sentido, é né? a cura fisicamente. Faz sentido. Entendi. Tantos anos aqui, né? Nesse mundo. E, nossa, não tá essa pergunta aqui, mas eu queria perguntar disso. Sobre alimentação lá.
Boa pergunta, Como hein? que será a alimentação lá, Nandinho? Boa. Todo mundo herbívoro. Eu já tô me imaginando igual vampiro, não preciso nem comer nem dormir. Todo mundo herbívoro lá. Mas assim, a fruta vai ter sabor de frango? Não. Corta, Todos aí a gente voltam- vai olhar pro franguinho lá, tadinho. Todos Tem voltam, vontade de comer ele. todos voltam para a alimentação do Éden. E a alimentação do Éden não era carnívora. Não, a alimentação do Éden a Bíblia descreve sementes e grãos. Então o certo é ser vegano? Não, seremos herbívoros. Animais que comem plantas, animais que comem... Porque falar vegano, falar o termo vegano, e me desculpem os meus amigos veganos, é um termo um pouco exagerado. Porque o veganismo, ele não só se abstém de alimento carne. E você que é vegano e está nos vendo, põe aí que você com certeza tem mais prioridade do que eu para falar. Mas além deles se absterem, eles dão uma certa prioridade para o animal, entende? Sim. Então não nós... usar roupas, não usar coisas Isso, então lá nós... feitas. Não que lá nós usaremos, Aham. mas nós não seremos veganos, só voltaremos à nossa alimentação original, que é o quê? Vegetariano, né? Vegetarianismo, Vegetariano. entendeu? Iremos ser vegetarianos. Então essa é a alimentação Nos mais alimentaremos- correta, assim, isso, se a gente para pensar. É, porque de repente se eu falar aqui que nós seremos veganos, pode dar a entender a alguém que nos vê que nós seremos veganos no sentido literal do que se vive hoje, entendeu? E não, Sim. nós seremos apenas pessoas que comeremos apenas alimentos vegetais. Alimentos naturais. Isso, alimentos naturais, semente, grãos, vegetais e tal. É, realmente, o Adão, acho que é Gênesis 2, que Deus fala as comidas que ele vai comer e tal. Isso. Do fruto da terra, né? O fruto da terra, da forma que ficou. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Pode falar. Faça. E o look? O Luke? É. A Qual é o roupa. look que a gente vai usar lá? Verdade, porque na época de Jesus, por exemplo, era uma roupa. Agora, hoje em dia, já é outra. Não tem muito Como isso. vai ser o shopping do céu? É, não. Você vai ser só folhas, igual Adão e Eu Eva? pensei em colocar isso aqui na mesa. Porque Nossa, que eu nunca tinha acontece? pensado nisso. Muita gente se apega a isso, né? Já viu isso? Não, aquele lá é um excomungado, porque tá usando aquela roupa. Não, aquele lá tem que usar a roupa do céu. Tem que usar a roupa que revela o céu. Então, a Bíblia fala que lá todos seremos revestidos pela glória de Deus. Deve ser a roupa. Então não é pano. Nós voltaremos É um à brilho. origem. Na origem, como que o homem se vestia? Nada. Entendi. Era Entendeu? nu. Só que ele Só que a sabe... gente não tinha essa consciência. Isso, só que lá você Tinha- vai saber que tá todo mundo nu. Não tinha a... É, porque, tipo, depois fala que depois do pecado, né? A Eles glória- perceberam a Roupa de nudez. luz? Isso, mas Perceberam, né? por que eles perceberam a nudez? Porque a Porque o glória pecado- de Deus saiu. Entendi. O Vitinho falou que a gente vai usar roupa de luz, todas brancas. Roupa de luz. Porque lembra, ó, o pecado não faz separação? A glória de Deus estava sobre eles. Houve o pecado. O que saiu deles automaticamente? A Entendi. glória de Deus. Aí muitos vão falar assim, não, mas Apocalipse diz que é vestes brancas. Aí lembra o que a gente falou? Tem coisas que viu lá que é o quê? Simbólico. Essas vestes brancas é as vestes do Cordeiro. Quais são as vestes do Cordeiro? A justiça imputada por Cristo na cruz. Então é a justiça de Cristo que é comparada às vestes brancas. Que te purifica. Entende? Então não é tecido, roupa, pano. Uhum. Então lá teremos a glória de Deus a revestir nós. Entendi. Então voltaremos mais uma vez. Por isso que eu falo, a Nova Jerusalém não é nada mais, nada menos que Deus trazendo o homem à sua origem. Como desde quando aconteceu no Éden, Deus restaura tudo de novo. Não vai ter sapato. Anda descalço. Porque também não vai ter Não vai ter prego pra roupa de entrar nos frio. pés. Não vai ter roupa de frio. O clima será perfeito. Verdade, lá vai ser tipo sol sempre, né? Não vai existir frio. Vai ser só calor. Entendi. Calor não, mas Então vai o verão é a melhor estação, é isso que você tá dizendo. primavera, ô, minha vida. Hoje nós temos a necessidade das estações. Lá não vai ter necessidade de estações. Da hora. Gente. Porque ai, o é autor muito de doido. tudo vai estar lá. Entende? É, a gente vai ter que comer muita precisando. folhinha mesmo, porque a gente tem muito costume aqui que não vai ter lá. Vamos lá, a prova que vai ser a origem. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, era sem forma e vazia. E disse Deus, haja Luz. Ué, e por que depois que ele criou o sol? Se já tinha luz?
Foi só por causa do tempo, né? Você entende? Tivemos esse episódio, hein, galera? Volta lá. Segundo episódio. Lá na Nova Jerusalém, não precisa do sol mais. Porque Deus vai dar a sua claridade, a sua glória. Vai ofuscar o sol. Vai ofuscar. Aí, agora você falou tudo. Você me deu essa oportunidade. Não é que não vai ter o sol lá, que não vai olhar o sol. É que Deus vai ofuscar o sol, vai ofuscar a lua, vai ofuscar as estrelas. Porque a glória dele não tem como tampar a glória dele. Você entende? Então, ele se manifestou. Quando ele se manifestou, a escuridão sumiu. Ele se manifestou. Não tem escuridão. Se você apagar tudo isso aqui, se Deus se manifestasse aqui, nos fosse permitido essa oportunidade, você não conseguiria ver o brilho dessas lâmpadas. Entendi. Entendeu? Que a glória dele ia resplandecer isso aqui. Você não conseguiria ver essa ofuscação, que a glória dele resplandeceria aqui. É maravilhoso. Mas, ó, me despertou uma pergunta também. Que a gente estava falando sobre se preparar, sobre se aproximar o máximo de conseguir do céu. E a gente estava falando sobre a alimentação, como vai ser lá. Então, aqui a gente também deveria já seguir essa alimentação? Eita. Não comer. Vocês Porque gostam? Olha essa a gente pergunta. vai comer carne e lá a gente não come. É complexo. Eu vou tomar um cuidado aqui para Não é pra gente se responder. preparar. Que eu tenho certeza que É gente meio longe. não leva pro coração, pelo amor de Deus. Até porque o intuito aqui é estarmos lá, tá? Sim. E aí já vai um detalhe. E aqui é importante a gente falar isso antes de comentar essa parte, né? Se o que for falado aqui, por exemplo, se falar assim, não, todo mundo tem que comer de fato, o certo é esse, e você, mas então desculpa, então o seu objetivo não é o céu, o seu objetivo é o seu alimento. Se falar assim, ó, lá não vai ter funk, e você ficar, então é porque você não quer o céu, você quer o funk, entende? Porque lembra que a gente falou, a manifestação é o quê? É o acreditar e aceitar aquilo que Deus te fala. Então, pelo bom da sua saúde, pelo bem da sua saúde, seria interessante que você colocasse na sua vida uma alimentação saudável, uma alimentação da origem, entende? Mas aí, isso é o quê? Isso é a questão do indivíduo. Cada um vai se adaptando, cada um vai deixando, cada um vai... Que não é um processo fácil também. Não é um processo fácil, entende? Então, cada um vai ali... Se você me perguntar, Nandinho, mas você é carnívoro, você... Eu sou, como é que fala? Nós somos animais ovívoros, né? Somos classificados como onívoros, ou seja, comemos tanto um quanto o outro. Então eu me classifico como isso, eu sou um onívoro. Então hoje a minha alimentação é comer tanto um quanto o outro, mas eu entendo que Deus, querendo bem a minha saúde e que eu viva mais nessa terra, né? Não para os prazeres dela, mas também para não só o cumprimento da missão, mas para viver a glória dele aqui. Sim. E as pessoas olhem para você e falem, ó, aquele homem, olhar, quando você vê ele, você vê Deus se manifestando através do que ele faz. Então seria interessante que todos aderissem à alimentação da origem. Entendi. E então, assim, no caso, comer carne não é pecado. Comer carne não é um negócio que vai te tirar da salvação. Que nem você falou. É a questão, eu acho até que mais idolatria. Tipo assim, não posso largar, não sei o que e tal. Tipo, não, ó, eu vivo sobre isso. Isso, ó, o comer carne, e aqui alguns irmãos ali que estudam bastante FOM, com certeza, né? Ó, põe no comentário, gente. Pode pôr aí. Ajuda. Também, tá? Depois, se o pessoal deixar, deixa minhas redes sociais aqui, pergunta lá que a gente também debate. O que acontece? O tópico carne. Pecado não é pecado. Tira do céu ou não tira do céu? Põe no céu ou não põe no céu? Novamente eu digo. Quem põe lá, quem vai pôr você lá, é Jesus. Não é ninguém, não é nada. É Jesus, é Jesus. Sim. Ele, e eu debato isso com qualquer um, de qualquer igreja, de qualquer pastor. Qualquer teoria. Qualquer teoria. É Jesus. A Bíblia não deixa dúvidas em relação a isso. Certo. É Jesus. Certo? Eu tenho que ter manifestação da minha crença. A manifestação, a gente viu aqui, e aí posso deixar um versículo, que é Gálatas capítulo 5, versículo 22. A manifestação é os frutos do Espírito. E lá nos frutos do Espírito, não está dizendo assim, ó, o fruto do Espírito é não comer carne. O fruto do Espírito é não fazer... O fruto do Espírito está relacionado a caráter. Entendi. Entende? Nandinho, e por que a igreja adventista prega, então,
alimentação saudável? Porque aí já envolve o viver bem. Sim. Aí envolve a É o saúde. aconselhamento de um hábito melhor. Entende? Entendi. Aí envolve aquela parte de assim, ó, aquele que destruir o templo, Deus vai destruir ele. Então, se eu sei que eu estou me alimentando de coisas que vai destruir meu templo, eu estou fazendo isso de uma forma consciente. Então, não é porque eu não vou entrar no céu porque eu comi, eu não vou entrar porque Deus vai me destruir. Entende? Então, o que me deixou fora do céu não foi diretamente a minha alimentação. O que me deixou fora do céu foi a desobediência. A manifestação não é a obediência. Eu fui desobediente. Deus falou assim, ó, não ingira, não coloque droga dentro do seu corpo, porque você vai destruir o templo. Entendi. Mas você, então, tampa o ouvido para Deus e mete droga dentro do corpo. Então, Deus olhou para você e não viu a manifestação da fé. E Deus, então, destruiu você. Então, é isso. Então, a alimentação, ela é nesse sentido. Saudável, conselhos de saúde, para que você viva bem, para que você tenha mais saúde. Quem não quer hoje economizar em remédio? Quem não quer hoje, se a estimativa é viver 60, quem não quer hoje chegar aos 80? Você quer chegar aos 80? E se eu não chegar? Mas você quer chegar aonde você vai chegar de uma forma vitalícia? Não uma pessoa toda quebrada, que não consegue levantar, dou aqui, dou ali. Cuide da alimentação, volte para a origem. Coma aquilo que Deus indicou que tem que ser comido. E a ciência mostra que é um caminho. A gente vai falar mais pra frente. Né? Isso, vai ter esse assunto aqui também. De saúde. De saúde, né? isso. Mas a gente já antecipa aqui que a ciência mesmo já mostra que, biblicamente, já estava escrito que é uma oportunidade de a gente ter uma longevidade muito maior. Sim, né? E digo mais, os princípios de saúde também são um tipo de manifestação também. Porque se você cuidar do corpo, você está cuidando do templo. Sim. Isso, você vai... Físico, aquela voz que a mente. gente falou, né, do Espírito Santo, Isso. vai ser mais clara para você, já que você Isso. está em contato ali, né? Não está colocando outras coisas. E Nandinho, no caso a gente já falou aqui sobre adoração e tal. Queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre a adoração a Deus. Se a gente vai continuar adorando a Deus, como que vai funcionar isso lá? Mais no ainda. céu. Eu diria mais ainda. Lembra que nós falamos aqui, né, um pouco antes, de uma lua nova, outra lua nova, de um sábado, outro sábado, todos se reunirão lá na presença dele para adorar. Ou seja, então é só nesse dia? Não. Vai estar aberto a Jerusalém, entra, adora. Mas nesse dia, no 7º dia, nesse dia, toda a terra, todos os salvos, de qualquer lugar, de qualquer extremidade, entrarão nela e o adorarão, né? E aqui eu vou deixar aí um spoiler, né? Um texto que afirma, sim, que o sábado ainda tá válido ainda. Porque se na eternidade vai ter, por que aqui não tem? Entendi. Tem? Se a gente está querendo viver o mais próximo, né? A gente tem que fazer Então, as coisas sim, assim, já... A adoração a Deus vai que ter. você falou, se a gente ficar mentindo aqui, lá vai ser o inferno lá. Então, se a gente quer morar lá, a gente tem que já começar a se habituar às coisas de lá. Ó, os anjos hoje nós temos relatos também que os anjos adoram a Deus constantemente. Os anjos estão constantemente em adoração a Deus. Constantemente. Então, quando nós estivermos lá no céu, eu tenho certeza que nós estaremos em constantemente adoração a Deus. Nós vamos adorar aquele que nos salvou das trevas para a maravilhosa luz. Aquele que ele optou, foi uma opção dele nos salvar. Entende? Ele olhou e falou assim, não, eu vou salvar, porque ele poderia muito bem recriar tudo de novo. Sim. Ele podia recriar tudo de novo. Fazer tudo zero. Construiu zero. Nós nem íamos saber. Verdade. Nós nem íamos saber. Mas não, ele optou, e mesmo com a transgressão, o homem continuar, ele entregar o filho, o plano da salvação, morrido, ressuscitado, né? E lá na frente, e nós sabemos que tudo isso é uma forma de demonstrar que o caráter de Deus, de fato, né? É um caráter totalmente verdadeiro, né? Nós vamos adorar só como forma de agradecimento, então, né? Isso mesmo. Não vai ser como aqui, que a gente também tem que pedir. Confissão, arrependimento. Vai ser puro agradecimento. Vai ser mudado. O mais Não haverá sincero mais confissões, não agradecimento, haverá mais né? pecado. Ninguém vai ficar lá, me perdoa, me desculpa. Não Porque haverá lá mais pecado, né? hoje a gente também já agradece, né? Jesus, pelo sacrifício, tudo. Agora, olha que interessante. Mas lá, né? Eu vou pegar esse gancho aqui, que você perguntou da adoração lá. Lembra que a gente disse que aqui está sendo revelado. Aqui. Eu estou vivendo aqui
Não vai pensando que o que eu tô vivendo aqui... Ah, não. Eu não gosto de ir pra igreja aqui? Vou começar a gostar lá. Não tem como. Sim. Aí eu vou pra igreja e fico... O louvor tá tocando e eu fico... Então... Ai, que tédio. Eu não gosto de louvar na igreja. Não tem condições de você louvar lá, porque lá vai ser 24 horas. E lá o coral, eu sei que lá Você não tem vontade de ouvir a Pra mim que palavra. não gosto, vai ser maçante. Você não tem vontade de ouvir a palavra, vai ter condições lá, porque lá é o próprio... Aqui é o que escreveram o que ele disse. Lá é ele dizendo. Sim, entendi. Tá aí uma coisa que a gente não falou. Provavelmente lá a gente vai tocar instrumentos. Teremos lá, sim, oportunidade de trocar instrumentos. Por exemplo, eu vou falar dos instrumentos que, né, a Bíblia descreve. Trombeta, harpa e tudo mais. Nandinho e bateria. Eu não sei, não tá revelado isso aí. Não tá revelado. É. Nandinho e bumbo, não tá revelado, irmão. Se não tiver bumbo, você não vai? Se não tiver guitarra, você não vai querer ir porque não tem guitarra, né? Agora, uma coisa é certa. Aqueles que aqui... E aí vai um recado para toda a juventude. Aqueles que aqui vai pro culto e fica lá fora, conversando, dando atenção para outras coisas que não seja o culto. Aqueles que aqui, na hora da palavra, procuram outra coisa para fazer, que não seja estar ali dentro, ouvindo a palavra. Aquele que aqui não confraterniza com a irmandade, não está junto nas celebrações, não vai querer estar lá. Então eu faço um apelo para você, quando você vier para o templo do Senhor, acredite na palavra que diz que ele está no santo templo. Entre, ore, adore, louve, aproveite o máximo possível para que você já esteja habituado, entende? Porque muitos deixarão de entrar por esses motivos, porque as pessoas acham que para não entrar lá, precisa estar dentro de normas. Porque eu faço isso, eu vou estar lá. E aquele porque... Checklist ali. Isso, e aquele porque não faz isso não vai estar lá. E pode receber uma grande surpresa lá. Né? Porque o Senhor vai dizer assim, ó, as pessoas vão dizer lá, mas Senhor, pregamos, olha só que coisa tremenda. Senhor, nós batizamos no teu nome, nós curamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, nós de fato fizemos a obra que o Senhor mandou fazer. E Jesus vai falar, mas eu não conheço vocês. Como é que... Pesado, hein? Mas eu não conheço vocês. Entende? Eu não conheço. E aí vai vir aquela grande, né? Tava nu, tava doente, tava preso, tava assim, tava assado, e você não apareceu. E você não atendeu às minhas necessidades, entendeu? Você não teve intimidade comigo. Então quem vai estar lá? Os íntimos de Deus. Na sua casa você deixa entrar qualquer um? Você deixa alguém? Qualquer um entrar na sua casa? Você deixa? Uma pessoa que você acabou de conhecer, você já leva para sua casa para ficar um dia ou dois lá? No máximo almoço e ainda assim com você, ele limitado no espaço que você esteja. Não é assim? Sim. Por exemplo, se você for na minha casa, você vai estar limitado no espaço que eu tiver. Se eu estiver na sala, você está na sala. Se eu estiver no quarto, você está no quarto. Na Nova Jerusalém vai ser a mesma coisa. Não vai entrar estranho lá. Tem? Só vai entrar os íntimos. Entendi. Intimidade é como? É conversando, ou não é? E aí vem os 3 pilares da fé. Oração, estudo da palavra e testemunho. Oração cria o quê? O relacionamento verbal. Conversa, né? Conversa. O estudo da palavra cria o quê? O alicerce, o fundamento daquilo que você está acreditando. Conhecimento. E o testemunho o quê? A revelação para as pessoas daquilo que você acredita. Entende? Nandinho, mas e o omisso? Ele teve intimidade, mas foi omisso. A Bíblia diz que ele não vai entrar. Porque o sangue dos que se perderam vai ser requerido dele. Porque ele sabia uma verdade inimente presente e não alertou ninguém. E aquele que só pregar e não tiver os outros 2? Não vai, porque vão cair nesse texto que eu falei. Que vão dizer que fizeram e já falaram, não conheço vocês. Não teve intimidade. Não teve intimidade, entendeu? Então é isso, gente. Vai ser um maravilhoso encontro tremendo. Eu oro muito para que não só eu, né, você que está nos assistindo, esteja lá. Né? Desde já mando um toque para você, ó. Você quer estudar a Bíblia mais profundamente, acompanha a galera aqui no podcast, ou escreve aí, ó, gostaria de um estudo bíblico, fala pra gente mais ou menos por onde você tá, que se não tiver em Itaquara, se você tiver em Itaquara, nós vamos arrumar um jeito de chegar até você. Se você não tiver em Itaquara, nós vamos arrumar um jeito dos irmãos que estiverem mais próximos de você chegar até você. Sim. É isso aí. Pode comentar aí, galera. Pode comentar, porque
vale a pena se aproximar da palavra e desse Deus. Amém, glória a Deus. Ter essa esperança maravilhosa, né, da Nova Jerusalém. Umas curiosidadezinhas aqui pra gente terminar, então, Nandinho. Diga lá. Lá na Nova Terra, a gente vai ter uma família igual a gente tem aqui? Vou ter meu marido, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Olha. Eu amo. Filhos. Meus filhos. Você tá com seus 2 aqui pequenos. Né? Será que eu vou ter eles lá? Será que eu não Vai ser igual? Olha, vamos lá então. Nós vamos responder essa pergunta já de cara falando o seguinte. A Bíblia sobre a Nova Terra, Nova Jerusalém, a Bíblia não diz que sim e não diz que não. Não tem texto na Bíblia, não tem texto para te dar essa alusão, tá? Nova Jerusalém. No céu, a Bíblia diz que lá ninguém se dá e nem se pede em casamento. Lá Anos, né? nós seremos como os anjos. E aqui fica essa dica. Quando nós nos referimos ao céu, nós não estamos nos referindo à Nova Jerusalém. Entendi. Entende? Porque quando a gente faz essa alusão, né? O céu da Nova Jerusalém é no sentido de que Deus está lá. Entende? É no sentido de que Deus está lá. Mas quando Jesus voltar, e aqui vamos colocar em miúdos, né? Eu acredito que vocês já falaram sobre a volta de Jesus, né? Sim. Já. Então vamos lá. Quando Jesus voltar, né? Sabemos que ele não vai pisar na terra. Ele vai ficar nos ares. A gente é arrebatado. Vamos para o céu. E aí é onde a discussão. No céu, como é que é lá? Né? Um morreu, a mulher, foi 1, 2, 3, sei lá quantos. No céu não haverá isso. Porque nos 1000 anos nós estaremos lá para o período de investigação, um período de juízo comprovatório. Então esse tempo vai ser tirado para o juízo comprovatório. Que é o próximo episódio, hein, Isso. galera? Não perca, hein? Ligadinhos. E aí já não vou parar aqui para não dar tanto spoiler. Aconteceu esse juízo lá no céu, aí sim terminou os 1000 anos. A Nova Jerusalém desce. Então ninguém está morando lá ainda. Porque lá não é a hora de morar, lá é a hora de julgamento. Mas quando descer, agora é hora de morar. Entende? Aí nesse momento a Bíblia não disse sim, se não. Entende? A Bíblia não disse. Aí eu sei que tem muitos textos do Espírito de Profecia que nos revelam algumas coisas, mas aí eu já não acho tão interessante falar sem antes vocês chegarem nesse estudo, que vocês também vão ter aqui. Sim, com certeza. Então, quando chegar nesse estudo, né? Aí eu acho interessante trazer à tona novamente essa pergunta. Porque aí, uma vez explicado o que é o dom de profecia, o que é o Espírito de Profecia, por que os adventistas creem em Ellen White e tudo mais, aí as pessoas vão ter uma compreensão melhor, entendeu? Sim. Então, por enquanto, acredito que a gente deveria ficar só nisso. Uhum. Mas aí, se vocês quiserem dar uma forçada, aí. Não, tudo bem, né? Mais pra frente eu acho que é melhor. A gente Certo, volta amém, nisso. amém. Sim. E a gente vai conhecer outros universos lá. Olha aí, pergunta boa também, pessoal. Aquilo que a gente tava falando, né? Tem vida em outros mundos, não tem? Vai ter outras pessoas pra gente conhecer, fora as que a gente Sim. Então, sabe que existiu. nós adventistas, nós acreditamos que sim. Que sim. Por quê? Porque nós acreditamos ali quando Ló foi tentado, né? Tem outros textos também que nos dá essa visão, mas esse é o mais forte. Aonde Deus diz, né? Aonde Deus se reuniu ele e os filhos deles, e Satanás estava lá. E teve aquele diálogo, né? Você estava na onde? Eu estava de rodear pela terra e tal. Então nós acreditamos, baseado nesse versículo e em alguns outros, De Jó, né? de Jó, mas aí eu cito esse como sendo o mais forte deles, Entendi. de que sim, que nós sim E lá conhecemos. tava tendo, acho que parece ser meio que uma conferência ali. Isso, meio que uma reunião, né? Uma reunião ali e tal, e aonde outros seres estavam na presença de Deus. Então nós acreditamos que sim. Então, a partir do momento que nós acreditamos que sim, que há vida em outros lugares, então nós acreditamos que depois que a Nova Jerusalém for perpetuada aqui, que sim, que Deus nos levará para esse infinito universo, conhecer sim a sua criação, conhecer, até para nós entendermos muitas coisas, né? Inclusive, o plano da salvação vai ser uma coisa que vai ser estudada durante toda a eternidade,
porque vai ser algo que o ser humano não vai conseguir captar logo de cara. Sim. Hoje é impossível ter essa compreensão total. Entender tudo, né? Mas na eternidade, Deus vai passar a eternidade nos ensinando sobre isso. Do porquê, do pra quê. Muitas pessoas hoje têm dúvida. Porque se Deus existe, por que tanto mal? Se Deus existe, por que ele deixou o diabo viver tanto? Que Se não Deus matou entendeu? Então lá Deus vai explicar tudo isso. E nós vamos começar a entender, perceber do porquê e tal. Então a eternidade, gente, vai ser show, né? Vai ter bastante coisa pra fazer, né? Pelo que a gente vê. Só da gente conversando aqui, Muita já coisa. apareceu bastante coisa. Olha só, eu acho que a gente já deve estar afinando. Eu vou fazer uma pergunta de novo. Me perguntaram, não, na verdade essa pergunta já me fizeram. Quanto tempo vai durar a eternidade? Quanto tempo vai durar a eternidade? Eternidade, porque como a gente fala, nós somos finitos. A compreensão de algo que nunca termina, para nós Não entra. Pra mim, eterno não entra na acaba cabeça, nunca. né? Não por exemplo, as pessoas falam assim, o número é infinito, né? Mas você já viu uma criança falando assim, o que vem depois de 1 trilhão? E o que vem depois de... Por quê? Porque a mente dela não consegue captar aqui, não tem... Sim. Então a eternidade, como que vai ser a eternidade? Certa vez, contaram assim, um beija-flor sai da cidade de São Paulo e vai até a cidade do Rio de Janeiro. Quando chega lá no Rio de Janeiro, ele se depara com o pão de açúcar e ele dá uma bicada no pão de açúcar e ele volta para São Paulo. Só que esse beija-flor, ele faz isso todo ano. Todo ano ele sai de São Paulo, vai para o Rio, dá uma bicada e volta. Uma vez por ano ele faz isso. E aí vamos colocar o seguinte, é dado a esse beija-flor o poder de que ele viva o suficiente para derrubar o pão de açúcar. Então ele foi lá, bicou, voltou, foi lá, bicou, voltou, e assim, até que o pão de açúcar fosse reduzido a nada. Quando o beija-flor conseguir fazer isso, começou a eternidade. Começou, entende? Começou. Interessante. Entendeu? Aí você fica, poxa, aí a pessoa pensa, nossa, quando você acabou, não acabou. Começou a eternidade. Então você não tinha nem começado a eternidade, né? Sim. A eternidade começou ali. Então a eternidade é isso. A eternidade é algo que você vai ficar. Não tem como. Vai viver a eternidade tentando entender a eternidade também. Entender. Da hora. Não vamos envelhecer, Sim. porque a árvore nos dará cura para as nações. Sim. Não vai ter criança? Vai ter bebê? Não diria mais. Não vai ter Não vai- bebê? E aí, não vai ter bebê, não vai ter criança? Então, mas aí isso aí vai entrar na parte de família. Porque já né? tiraram os idosos. Porque uma coitado. vez que não há família, não há. Como é que fala? Uma vez que não há família, não há Reprodução, tipo. Mas lembrando que eu não afirmei que não teria, tá? Eu não afirmei Estamos que não teria. especulando aqui. Mas é que você falou, vai ter bebê se não tem família. E se una o homem e a mulher, né? E multiplique. Então, se não tem família, não tem como ter reprodução. Entendi. Vamos Na ver, né, teoria galera? de não ter. Sim. Na teoria de não ter. Vamos ver. Mas você, se você conhece, eu desconheço, tá? Mas se você conhece algum texto sagrado que afirma, posta aí. Eu desafio Posta, você a estudar a Bíblia e apostar aqui pra nós. Top. E a gente quer Se tiver algum pastor também, Sim. vendo o nosso vídeo aqui, esclarece pra nós aí. Perfeito. Acho que a gente já falou um pouquinho disso, Nandinho, mas eu queria que você falasse dos pontos mais importantes e deixasse a mensagem final para nossa audiência de como a gente pode se conectar hoje com essa nova terra. Que a gente sabe que a gente tem esperança que a gente vai viver, vai ter a Nova Jerusalém, mas como a gente pode viver essa verdade hoje? Se conectar hoje, agora. Eu pensei em falar algumas palavras, mas eu não vou falar não. Eu vou replicar o que Deus já disse. Eu vou replicar o que ele disse. Nandinho vai resumir, tá? Pra você. Como? Apocalipse 14 fala da promessa, né? De não ficar preocupado, que ele vai preparar um lugar e tudo mais. Quando Jesus acabou de dizer isso aqui, Tomé ficou preocupado, porque Tomé falou, como assim? Você vai e nós fica? Entende? Não, como assim? Você vai e nós fica? E aí Tomé perguntou assim, Senhor, mas como nós vamos saber o caminho? Como nós vamos saber o caminho para chegar lá? E Jesus falou assim, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que crê em mim
né, vai achar a vida. Então, é isso que eu tenho para falar para você que está nos assistindo. Você quer viver a eternidade aqui, ou melhor, você quer começar a viver a eternidade aqui? Jesus é o caminho. Vive Jesus. Aceita Jesus. E quando eu digo aceita Jesus, eu digo aceita Jesus. Não aceita a igreja,